Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia, por mais uma noite, que o Senhor nos permite estar aqui reunidos num só propósito, que é enaltecer a sua glória. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Filemon, a carta de Paulo a Filemon, capítulo único, porque só tem um capítulo essa carta, para uma breve meditação na palavra de Deus. Que Deus abençoe o pastor Sandro, sua esposa, que dê restauração aos dois, a saúde dos dois. Cumprimentar a Sara, que está aqui presente, Cristina também, né? Sejam sempre bem-vindos, em nome de Jesus. Filemon, capítulo... Vamos ler o versículo 13, versículo 13, diz assim: Eu queria conservá-la comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque ainda nesse mesmo Espírito, gozando de Tua presença, ó Deus, agradecer pela rica oportunidade de estarmos aqui para louvar a Tua glória. Obrigado, Deus, por tudo que foi feito aqui esta noite, que o Senhor tenha recebido como um cheiro suave, que o Senhor tenha se agradado da nossa adoração, e que agora, Deus, possamos desfrutar da Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco profundamente, Deus, que o Senhor possa nos impactar com a Sua palavra, que o Senhor possa nos exortar e nos motivar, que possamos sair daqui reanimados e convictos na certeza da Tua salvação. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A carta de Filemon, uma carta bastante breve, é a menor carta de Paulo, das 13 cartas que Paulo escreveu. Essa é a menor das cartas que ele manda para seus amigos. E Filemon era um amigo muito íntimo de Paulo, um amigo quase que irmão. Paulo considerava muito a Filemon, tinha muito apreço por Filemon, porque Filemon é fruto de sua pregação. Filemon congregava na igreja de Colossos, era um amigo muito íntimo, muito próximo de Paulo. Paulo tinha muita estima por esse amigo. E Paulo aqui se vê no dilema entre dois amigos. Ele se vê na obrigação de conciliar um amigo com outro amigo. Essa carta aqui, o apóstolo Paulo está enviando uma carta para seu amigo Filemon, pelas mãos de Onésimo. Onésimo foi o escravo de Filemon que fugiu. Não se sabe porquê, mas parece que ele fez algo muito grave, que ele saiu fugido, corrido de casa e deixou seu senhor, Filemon, muito chateado com isso. Só que nessa fuga, Onésimo, o escravo fujão, vai parar onde está Paulo, preso na cadeia de Roma. E lá, Paulo prega o evangelho para Onésimo e Onésimo se converte. E agora, tanto Filemon é um irmão em Cristo, como Onésimo também é um irmão em Cristo. O que é que Paulo faz? Escreve uma carta e manda que o próprio Onésimo entregue a Filemon. E na carta está escrito: meu amigo Filemon, eu quero que você receba o nosso amigo, agora o nosso amigo e nosso irmão em Cristo, Onésimo. Eu sei que ele fugiu, eu sei que ele aprontou, fez alguma coisa que você não gostou, mas eu quero que você receba ele como se estivesse recebendo a mim, porque eu tenho muito apreço por ele. Ele estava aqui me servindo como te servia aí antes, estava me servindo aqui na cadeia, nas minhas necessidades, só que eu não queria que ele ficasse aqui sem o seu desconhecimento, porque talvez futuramente você descobrisse que ele estava aqui me servindo e talvez você se chateasse comigo. Então Paulo manda uma carta e o próprio Onésimo vai entregar. Eu fico imaginando a situação de Onésimo, ele indo com a própria carta falando dele para entregar a Paulo, né? Ele está com a carta e nessa carta: eu vou entregar ao meu senhor, que eu fugi da casa dele. E na cultura romana, o escravo fujão merecia ser açoitado, merecia ser castigado. Se o escravo naturalmente já era castigado, quanto mais o escravo fujão. Quando não morria, trabalhava muito mais até se gastar toda a sua vida. Interessante esse contexto de escravidão aqui, porque a Bíblia trata a escravidão com muita naturalidade. Só que nós não sabemos que esse assunto é um assunto muito pesado.
principalmente ao Brasil, à América do Sul, tem pouco menos de 150 anos, 130, que foi abolida a escravidão. E a escravidão foi algo terrível, algo terrível. Eu estou lendo um livro, Ricardo, sobre escravidão. Não é um livro totalmente à parte da Bíblia, mas narra o contexto histórico da escravidão, principalmente aqui no Brasil, na América do Sul, quando os portugueses iam até a África do Sul, sequestraram esses africanos e traziam aqui no Brasil. Chegando aqui no Brasil, além de escravizar esses que traziam prisioneiro, também escravizavam os índios que eram encontrados aqui. Então a escravidão é algo deplorável. E é muito interessante porque a Bíblia compara o pecador ao escravo do pecado, ao escravo do diabo. O pecado antes da regeneração de Cristo é como se fosse um escravo. E eu lendo esse livro sobre a escravidão, por várias vezes, eu tinha que parar de ler e engolir aquilo a seco, porque tocava minha mão e deixava arrasado pelas coisas que eu vejo, terríveis que eu vi ali. Tem casos que chega um navio português na África, e ele encontra a África, encontra lá vários negros vivendo, e ele acha que aqueles negros vivem ali precisando ser achados. É como se chegar alguém aqui mata São João, forasteiro de fora, e acha que esse povo aqui merece ser escravizado, porque esse povo aqui não tem cultura. A mesma coisa que os portugueses pensavam. Então, prendiam famílias, trazia no navio negreiro. Algo mais terrível era esse navio negreiro. Conta-se que de cada viagem de 100 escravos, só 40 chegavam ao destino. Esses navios negreiros, a quantidade de morte era tanta que era acompanhada com vários tubarões. Os tubarões já conheciam a rota dos navios negreiros, eles acompanhavam, porque sabiam que certamente seriam lançados vários corpos de escravos ali. Porque os escravos morriam de 100, chegava a 40, 30 na viagem. Morria 60, 70 durante a viagem. Naquele tempo era viagem longa, viagem de 30 dias cruzando o oceano. Então era calamidade. Morriam de disenteria, uma doença chamada banzo, que fala que eles morrem de inanição. Inanição é quando a pessoa se entrega a uma profunda tristeza, de tal ponto que ela não consegue resistir. E ela vai minguando ali perdendo as forças e morre de tristeza. E os escravos morriam disso. Quando eles não se matavam, eles se lançaram do navio, porque eles imaginavam, saiu de sua terra, toda a sua família ali presa, mas chegando no porto, cada um seria levado para um destino diferente. O pai separado do filho, a mãe separada do filho do marido, cada um para um lado. Chegavam no porto, eles enfileiravam os escravos, untavam o corpo com azeite para disfarçar as cicatrizes de suas, olhavam os dentes, mandavam os escravos correr, se jogar no chão, e muitos morriam só aí. Só o fato de ele imaginar a tristeza que é ver o pai sendo levado embora para nunca mais na vida voltar, para ir chegar aqui no Brasil, nas minas de ouro, canaviais, cafezais, para trabalhar a vida toda. A média de vida naquela época era 30 anos de idade, de tanto que era trabalho. Começava a trabalhar de 6, 7 anos de idade, até os 30, já estava velho, cabelo branco. Conta que homens de 30, 35 anos já têm o cabelo todo branco, de tanto desgaste, e não chegaram no máximo 40 anos. Então, é exatamente isso que o pecado faz. É por isso que a Bíblia chama de escravo do pecado. É por isso que Paulo fala que Cristo nos tirou da escravidão do pecado para a escravidão nele. Nós deixamos de ser escravos do pecado para ser escravos de Cristo. Mas por que escravo de Cristo? A escravidão tem origem muito, muito distante, desde os primórdios tempos. Na Bíblia, desde Gênesis, já cita a escravidão. Agora, a escravidão na Bíblia começou como? As pessoas faziam dívidas muito grandes e como não tinham dinheiro para pagar, o que é que elas faziam? Faziam um acordo: olha, eu vou trabalhar com você até tanto tempo para eu quitar essa dívida. Mas chegava o tempo, a dívida não era quitada, e ia ficando, e a escravidão foi perdurando até chegar aos nossos dias. Ia nascendo filhos, ia casando, e ali ia formando família de escravos. Então sempre ia passando geração a geração a escravidão. E é por isso que Paulo aqui representa Cristo. Paulo aqui está entre um escravo fugitivo, agora convertido, e um senhor de escravo que é cristão. Não só Filemão, mas vários cristãos naquela época eram senhores de escravos. Senhor de escravo porque era algo muito natural. Conta a história de John Newton, um autor de uma música uma das músicas mais belas do cristianismo, e ele era traficante de escravos. Ele estava no navio negreiro, e a conversão dele se deu no navio negreiro. Ele era uma pessoa muito perturbada, tinha uma vida totalmente afastada de Deus, só que ele percebeu nos escravos, a maneira que os escravos reagiam àquela situação. Ele percebeu ali uma luz que Deus estava falando com ele. A melodia que ele fez
da música, aquela música Amazing Grace, é muito conhecida nos Estados Unidos, nos filmes, várias vezes canta, é um hino lindo, lindo. Tem versões também em português, Maravilhosa Graça, a versão. E ele estava no navio e os escravos sentados lá, só que no navio dele, ele não autorizava os escravos conversar, porque eles podiam conversar, planejar alguma fuga, alguma coisa. Então, como os escravos não podiam conversar, eles ficavam sussurrando e ficavam fazendo som com a boca. E o som era justamente esse. A melodia que John Newton escutou foi essa. E daí ele achou uma Bíblia dentro desse navio negreiro e começou a meditar nos Evangelhos de Jesus. E ele entendeu a mensagem da graça, a maravilhosa graça que alcança o pecador. Ele fala: miserável que sou, foi alcançado pela maravilhosa graça. Então, essa maravilhosa graça que nos alcançou. Essa maravilhosa graça alcançou Onésimo, o escravo fujão. Onésimo aqui está na mesma situação que nós, sem Cristo, fugindo errantes no mundo, sem destino, desamparados, totalmente esquecidos, abandonados, como Onésimo, e com medo de voltar para casa, porque sabia da punição. Nós éramos como esses pecadores, como esses escravos fujões, com medo da punição que nós merecíamos, o castigo que Cristo sofreu, nós que merecíamos. Então, Paulo aqui representa Cristo. Paulo é como Cristo apresentando a carta para Deus. Ó Senhor, eu quero que meu Pai, eu quero que você receba, o Senhor receba esse escravo fujão. Agora ele está convertido, agora ele é nova criatura, ele está totalmente regenerado, ele tem um novo entendimento. Então Paulo fez isso. E Paulo falou: eu não quero que você receba simplesmente porque você é meu amigo. Eu não quero que você receba simplesmente para dizer: ah, não, eu fiz a minha parte como cristão. Aqui é outro ponto interessante, uma lição, que o cristão não pode ser o cristão de aparência. Eu não posso me conformar naquilo que eu apresento. Eu estava lendo hoje a reportagem mais cedo daquela Flor de Lis. A Polícia Civil, na investigação que fez, concluiu que ela sim participou. Não só participou, como ela foi mandante do assassinato do pastor, do marido dela. E sabe qual é o nome da operação que a Polícia Civil colocou? Lucas 12. Ele sempre coloca nomes chamativos nessas operações policiais. E Lucas 12 é muito sugestivo, porque Lucas 12, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, é aquele trecho que Jesus fala sobre o fermento dos fariseus. Jesus fala sobre a hipocrisia. Ele fala: você está vendo esses fariseus? Não os imitem, porque eles têm essa aparência de santo, mas por dentro é podridão. E talvez não seja o policial, o delegado que pensou nesse texto, mas se enquadra perfeitamente e é um alerta para nós, porque a deputada se conclui mesmo que ela foi de fato participante, e a polícia disse que todas as provas que ela foi mandante do crime. Hoje mesmo foram presas 9 pessoas ligadas à família. Ela só não foi presa para ter foro parlamentar, porque ela é deputada federal, só por isso que ela não foi presa, senão seria presa hoje. Então, isso é um chamativo para nós. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é você falar uma coisa e fazer outra. A hipocrisia é você aparentar uma coisa e fazer outra. Eu gosto da imagem de uma porta. É uma porta de vidro bastante trancada por dentro. Eu estou, na minha hipocrisia, eu estou satisfeito aqui dentro. Eu tranquei a porta. Só que a porta é de vidro. Quem passa a ver a minha hipocrisia. E esse é o defeito, mas o defeito do hipócrita. É um defeito dentro do defeito. Quando o hipócrita não percebe que ele é hipócrita. Porque na prática é para perceber. Porque todo hipócrita deve saber que ele é hipócrita. Porque ele não é inocente. Se ele fala uma coisa e faz outra, lógico que ele sabe que ele está sendo hipócrita. Ele fala: eu amo, eu perdoo, mas na prática ele não faz isso. Então ele está sendo hipócrita. Jesus está falando aqui: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com aquilo que vocês apresentam e se conformam simplesmente com isso. Paulo está falando: olha, filho, eu conheço a sua índole. Eu sei que só o fato de eu estar pedindo você vai me agradecer, porque você tem muita estima comigo, eu sou seu amigo, prego o evangelho para você. Mas eu não quero que seja assim. Eu quero que seja do fundo do seu coração. Aqui é a essência do evangelho. O evangelho tem que ser do fundo do coração. Não pode ser algo superficial. Não pode ser só um estereotipo que você apresenta para as pessoas e está tudo bem. Não, tem que ser do fundo do coração. Porque o evangelho, o milagre acontece de dentro para fora. Jesus fala que o mal não é aquilo que entra, não é o alimento que come, é aquilo que sai do coração. Então, se o mal é aquilo que sai, é aquilo que está dentro de mim, o bem tem que vir lá dentro também. Porque o bem de Deus faz a obra miraculosa de tirar, arrancar esse mal que está incrustado lá dentro e colocar o bem. Aí sim, porque o cristão, quando ele é uma nova criatura, que ele tem um entendimento,
ele recebe aquela liberdade de resistir o mal, de resistir o pecado que antes ele não tinha. O pecador, quando caiu em Adão, foi tirado dele a liberdade de exercer o bem. Ele não consegue enxergar o bem, ele não consegue praticar o bem. E aqui entenda-se o bem no sentido salvífico, porque fazer coisas boas todo mundo faz. Até o ateu, o da religião mais extrema possível do mundo, ele faz coisas boas, que aos olhos humanos são admiráveis. Mas o bem aqui é o bem que compromete com Deus, é aquele compromissado, é a bandeira de Deus, é o bem que vem de Deus para sair do homem, só assim. Então, e interessante que o texto aqui, como a carta é muito curta, não nos diz se Filemão de fato libertou Onésimo, se aceitou de volta, porque no texto Paulo está sendo claro: eu quero que você aceite de volta, e eu quero que você dê uma alforria a ele, eu quero que você liberte ele. Eu não quero que você receba ele como um escravo, eu quero que você receba ele como um filho, como um irmão em Cristo. É isso que o Evangelho faz. No Evangelho de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, fala que Cristo se fez maldição em nosso lugar, morreu na cruz, ele pagou o preço. Então, ele pagando o preço, nós não somos mais feitos escravos, nós somos feitos filhos de Deus. Vamos abrir Gálatas 3, 10. Só para nós ficarmos atualizados com o texto. Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E o 13, é aqui que fala o que nós queremos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Por que falamos que Paulo aqui nesse texto representa Cristo? Porque Paulo fala exatamente isso aqui, ó. Cristo se fez maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então é que Paulo fala a Filemão: Filemão, eu quero que você receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Cristo fala isso ao Pai: Pai, eu quero que você receba Gêmeos como se estivesse recebendo a mim mesmo. Porque o pecado que estava sobre ele eu já tirei, a maldição que estava sobre ele eu já levei sobre mim. Então eu quero que você receba ele como recebe a mim mesmo. E é assim que Deus nos recebe, por causa de Cristo. Ele nos recebe como não mais escravos, fujões que abandonam a casa, não. Ele agora nos recebe como filhos queridos, amparados, que agora vão ter seu cuidado, o seu zelo. É isso que ele faz. É por isso que Paulo representa. É uma carta pequena, de poucos versículos, mas que resume toda a obra da Bíblia aqui nessa carta de Filemão. Toda a história da Bíblia, a narração da Bíblia está contida aqui. A história que fala daquela do homem, a fuga do escravo, a redenção do homem, o escravo se arrependendo, se convertendo ao cristianismo, se tornando irmão de Paulo, irmão de Filemão, e agora a carta de recomendação, aquela carta que Cristo dá a Deus toda vez que nós oramos. O Espírito Santo, o carteiro, Jesus manda a carta e chega até o céu. O Espírito Santo aqui, Pai Celestial, a carta em nome de Jesus, em prol de Gênesis, em prol de João Luz, em prol da Remandina. É assim que faz. Então nós temos a carta de recomendação. Essa carta que Onésimo foi carregando na mão, todos nós temos nas nossas orações diárias, que nós temos a liberdade de falar com o Pai e amando de Jesus. Porque sempre que eu chego em nome de Jesus, seremos recebidos. Outro dia eu estava orando em casa, na oração da noite com os meninos, e Benjamin percebeu que Kézia não tinha orado pelos doentes. Geralmente ela ora: Pai, visite os hospitais, por os doentes, as pessoas que estão doentes em casa. Aí termina a oração e Benjamin: eita, coitado dos doentes. Aí por quê? Não quero esquecer de orar por eles hoje. Falei: não, mas se preocupe que Deus não esquece, não. Deus não esqueceu, não. Esqueceu hoje, mas amanhã a gente ora, mas Deus não esqueceu. Então, é essa convicção que nós precisamos ter. Porque eu tenho certeza que na cabecinha dele ali, quando ele ora para um doente, ele tem certeza que o doente vai ser visitado por Deus, que Deus vai curar aquele doente. Ele tem fé, e é essa fé que precisamos, porque essa fé que Paulo ensina aqui, porque nós ganhamos a liberdade. Nós estávamos inacessíveis de Deus, nós estávamos fugidos, com medo, mas uma vez em Cristo, nós somos resgatados, recuperados, transformados e regenerados para receber de volta essa intimidade aqui. E agora, Onésimo volta para casa com vontade de estar em casa. O nome Onésimo significa inútil.
E ele foi, de fato, ele foi muito inútil para o Senhor dele. Ele fugiu, ele abandonou sua casa, mas ele volta. Nós fomos por muito tempo considerados inúteis para Deus, porque nós abandonamos a sua casa. Eu estava meditando agora mais cedo sobre o rei Josias. Segundo Reis, capítulo 22 e 23, narra a história do rei Josias, quando ele encontra, trafuchando lá dentro do templo, ele encontra um livro equivalente à nossa Bíblia hoje. Provavelmente o que ele encontrou ali foi o livro de Deuteronômio, que falava da lei de Deus. E o rei Josias ficou desesperado, porque ele percebeu que aquilo que estava dizendo no livro, ele não estava fazendo. Então ele desencadeou uma grande reforma teológica no seu reino. O versículo 23 termina falando que o rei Josias, fazendo isso, atentando para a palavra de Deus, ele foi o melhor rei antes e depois dele, porque ele foi o único que se voltou para Deus totalmente. Alguns outros reis, principalmente de Judá, se voltaram para Deus, acabaram com os Baalis, adoração a Baal e outras coisas, mas sempre pecavam em alguma coisa. Quando faziam uma reforma, derrubavam os postos ídolos, terminavam com toda a adoração a falsos deuses, mas faziam o povo pecar em outras coisas. O rei Josias não. Ele fez realmente uma reforma teológica, porque doeu nele, ficou aflito, desesperado, chamou os sacerdotes, se reuniu. Temos que fazer alguma coisa, não pode ficar assim. Porque no livro de Deus está dizendo aí que nós estamos fazendo coisa que não está de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. Então ele fez totalmente uma reforma teológica. Ele abandonou os falsos deuses, a falsa adoração, derrubou os postes ídolos, proibiu o povo de adorar outros deuses. Foi realmente uma reforma fantástica. Ele fez uma reviravolta no seu tempo. E essa é a importância quando nós damos atenção à palavra de Deus. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Por que é que Fanny se meteu nessa encrenca toda aí? Porque abandonou a palavra de Deus. Ela se conformou com aquela imagem que ela apresentava. Ela se conformou com os elogios que ela recebia. E ela achou que isso era o suficiente, que isso era o bastante. E não é. Esse é o problema do nosso coração. Nós temos um inimigo poderoso em nós mesmos, que é o nosso coração. Ele nos derruba. Porque a fragilidade dele é o ego. Se ele for massageado, se ele for elogiado, se ele for enaltecido, ele tropeça. E ele não tropeça sozinho, porque ele está em nós, ele nos leva junto. Então é por isso que é preciso um coração totalmente regenerado. E como é que acontece essa regeneração se amanhã eu vou pecar de novo? Essa regeneração é gradual até Cristo voltar. Era todos os dias um exercício. Pedro fala de desenvolver a sua fé, a sua salvação, desenvolver o seu entendimento, crescer na graça e no conhecimento. É isso, todos os dias você desenvolver, você se vê. Eu fugi de Deus, mas eu fui resgatado. Mas eu não posso esquecer que eu fugi. Eu não posso esquecer que um dia eu abandonei. A preocupação do rei Josias foi isso. Nós abandonamos a palavra de Deus. Nós abandonamos o nosso Deus. Toda vez que eu leio 2 Reis, eu li a Bíblia até junho e comecei novamente. É um propósito que eu tenho um grupo de amigos que leio 2 vezes no ano. E todas as vezes que eu chego em 2 Reis, capítulo 22, 23, de 25 principalmente, quando fala da queda de Jerusalém, que é levada primeiro pelos assírios, depois pelos babilônios, dá uma tristeza forte. Coisas que aconteceram há milhares de anos, mas e principalmente porque eu lembro daquela canção Chora Israel, de Sérgio Lopes. Aí pronto, eu fico chorando por dentro, imaginando a tristeza que o povo está realmente desgostoso da vida. E desgostoso com razão, eles perceberam o que eles fizeram. Eles abandonaram o Deus libertador do Egito. O Deus que livrou eles de 400 anos de escravidão e livrou nessa ocasião e muitas outras depois, e mesmo assim o povo retrocedeu, o povo voltou a pecar, a abandonar. O povo era muito seduzido por falsos deuses, o povo era muito seduzido por outros povos, e isso é triste. E por que seduzido? Porque abandonou a palavra de Deus, deixou a palavra de lado. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque é ela que ilumina o nosso caminho, é ela que nos dá proteção, é ela que nos respalda para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então nós temos que atentar para a palavra de Deus. O que Onésimo atentou para a palavra de Deus? O que é que ele fez? Ele pediu a um representante da palavra de Deus que intercedesse por ele. É o que nós fazemos na oração. Pedimos a Jesus que fale com o Pai ao nosso respeito. Nós pecamos, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos perdoe. O irmão hoje, mais cedo, conversando comigo, irmão, porque nós precisamos pedir perdão? Se nós cremos que na cruz nós já fomos perdoados, se nós pregamos que Cristo pagou todas as nossas dívidas na cruz, por que é que nós pedimos perdão? Obrigado.
Aí eu falei, a resposta é muito simples. Nós pedimos perdão porque nós nos sentimos culpados. Nós fazemos uma comparação, olhamos para nós, olhamos para Deus e vemos a tamanha discrepância, a distância que é entre nós e Deus. Não há sombra de comparação. Então nós precisamos pedir perdão, porque quando erramos e não pedimos perdão, nós estamos dizendo que não foi tão importante assim o que Cristo fez na cruz. E foi. E só pedimos perdão porque foi importante. Porque a obra que Ele fez na cruz impactou as nossas vidas. E não só impactou, transformou as nossas vidas. É por isso que nós damos importância. É por isso que nós pedimos perdão. É por isso que nós nos gastamos para estudar a Sua palavra. É por isso que nós sentimos que seria importante estarmos aqui hoje, nessa noite, pregando e ouvindo a Sua palavra. E é por isso que nós pregamos, é por isso que nós louvamos, que nós damos importância. Nós nos vemos como escravos fugitivos que fomos resgatados e fomos perdoados. E agora não mais escravos. Gálatas 4:7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Olha que maravilha, eu não sou mais escravo, agora eu sou chamado de filho. No Velho Testamento tinha o ano do jubileu. A cada 7 anos, os escravos tinham que ser todos libertados. Todos os escravos teriam que ser libertados neste ano, porque era um ano sabático consagrado a Deus. Então todos os escravos tinham que ser libertados. Só que alguns escravos estavam tão familiarizados com aquele senhor, com aquela senhora, com os senhores da casa, que ele fazia questão de estar. Não quero ser liberto, não. Então ele se comprometia a ficar mais 7 anos. Se passasse 7 anos, mais 7 anos, ele ia ficar a vida toda, porque ele não se sente mais escravo. Ele não é tratado mais como escravo, porque ele tem filho, ele tem esposa, só que ele é tratado como um da família. Ele não vê mais o seu Senhor, vê agora como um amigo. E é isso que Cristo fala: nós não somos mais escravos, agora somos filhos. E como filhos, participantes e co-herdeiros de sua graça, de sua glória, da sua herança. É como um filho adotivo. Você adota um filho, ele é seu filho a partir de hoje. Ele tem os mesmos direitos que o seu filho tem. Então, é isso que nós somos. Nós tivemos acesso à salvação porque nós não somos mais escravos. Nós não somos mais fugitivos. Nós estamos debaixo da graça, debaixo do cuidado e do poder de Deus. E é isso que nos conforta. E precisamos lembrar disso. Que isso nos conforta, isso nos guarda, isso nos protege, porque a nossa esperança não é por aqui, não é por agora, é para aquilo que nós imaginamos por fé, aquilo que nós contemplamos por fé. É muito interessante você explicar isso ao natural. Você acha simples, você acha pouco o que acontece aqui no mundo? Porque se comparar, eu gosto das palavras de Paulo, 2 Coríntios 4:17, que é tudo como um peso de glória. Paulo vê todas as aflições, todas as tempestades da sua vida como um peso de glória. Ele coloca na balança, não, ainda não está, ainda não é motivo para reclamar. Pastor Santo pegando outro dia que ele leu, 2 Coríntios, aquela lista de aflições que o apóstolo Paulo passou. Naufrágio, foi picado de cobra, foi surrado 3 vezes de 40 vezes, dá o que? 120 chicotadas, foi apedrejado, dado como morto, tirado da cidade, jogado fora, ele voltou para pregar de novo. Várias coisas, nudez, fome, tudo isso passou. Então, nós temos o que para reclamar? Não podemos reclamar de nada, não temos motivo algum para reclamar. Temos um motivo sim para nos arrepender. Temos um motivo sim para nos consagrar a Deus. Senhor, eu pequei. Eu mereço todo tipo de castigo, eu sei que o Senhor não vai me dar, porque a sua graça se renova todos os dias. Amanhã cedo nós acordamos cobertos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, nos purificando e nos guardando. E Ele sabendo, é um Pai que Ele sabe que nós voltaremos a desapontá-lo. Nós voltaremos, os irmãos não têm ideia do que é deixar um Deus que é todo santo, triste. Quando nós tentamos, que a nossa mente não consegue alcançar isso, mas quando nós tentamos imaginar Deus, nós vemos aquele resplendor de glória, aquele céu repleto de luz, totalmente claro, uma sensação de paz. E, segundo Apocalipse 20, fala que no céu não haverá nem tristeza nem dor, não há tristeza nem dor. Só que nós fazemos a proeza de fazer a tristeza entrar no céu quando pecamos. Porque Deus se entristece com os seus filhos quando pecam. É como o pai, quando o filho desobedece, ele fica triste. Meus filhos são pequenos, eu sei que é normal a coisa que ele faz, as perotices que faz de criança, mas ele fica triste, ele fala, não faça isso, ele vai e faz, você tem que botar de castigo, e você fica triste. Quanto mais o nosso Deus, que é santo, e Ele olha para mim, pecador, e Ele fala, seja santo como eu sou santo.
Ele sabe que eu sou pecador, mas Ele quer santidade, porque Ele me motiva, Ele me dá ferramentas para ser santo. Ele me dá ferramentas. Segundo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, imaginemos um carro aí, um carro de carroceria, a tentação chega na sua porta em cima desse carro. Só que o livramento dessa tentação vem no mesmo carro. Está lá dizendo, não vos sobreveio tentação maior que a vossa capacidade de suportar, porque o livramento vem junto com a tentação. Pode conferir, tá? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então é como se chegasse um carro na sua mente. Você esqueceu a porta da mente aberta, lá a tentação. Faça isso, faça aquilo. Mas no próprio carro, na própria proposta da tentação, já está o auxílio de Deus. Então, é sempre a covardia que fala por nós. Quando eu falo, eu não consigo. Quando eu falo, eu não suporto. É a covardia do ser humano. É a minha covardia. E todos os dias eu faço isso. Todos os dias você faz isso. Pode ser por momentos breves, pode ser por momentos mais demorados, mas nós fazemos isso. E nós precisamos nos policiar para isso. Nós precisamos ver, tomar como exemplo aí a deputada Flor de Lis, que foi pego, e ele está sendo motivo de chacota, porque a própria Bíblia está sendo o tema da investigação. Lucas 12, a hipocrisia dos crentes. Olha só a imagem que está sendo passada para o Brasil todo. Que isso foi notícia hoje no Brasil todo. E todas as reportagens que eu vi, eles enfatizam. Por que Lucas 12? Aí está lá, porque Jesus falou sobre a hipocrisia, falou do fermento dos fariseus, e ele explica todo o contexto. Então, é a roupa de crente que ela está usando, mas por dentro está um charco de louco. E nós temos que fugir disso, temos que nos guardar no Senhor. Não é difícil para nós, mas estamos no Senhor, então é fácil. Vamos nos guardar no Senhor, esperar no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Vamos levantar e orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos juntos para o louvor de tua glória. Obrigado por cada vida aqui presente. Deus vai abençoando, capacitando, revigorando e reanimando no teu Espírito Santo. De igual modo, abençoa os teus servos que não puderam vir hoje, mas que o Senhor possa estar aonde eles estejam. Que no coração deles também possa ter havido um culto e possa haver um culto, porque o nosso culto é a nossa vida. Então, que o Senhor possa aceitar o nosso culto diariamente. Te pedimos que o Senhor revigore a vida do pastor Sandro, da esposa Maria Regina. Deus possa estar restabelecendo a sua saúde, Deus, para que eles possam estar aqui sadios e preparados para trabalhar na tua obra. Fica conosco, nos abençoa, guarda a tua palavra nos nossos corações, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.